Excelente dia, tarde e noite, senhoras que estão assistindo no gravado mais um Café de Consciência semanal. E hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Autoimagem ajustada, porque aquilo que eu vejo fora é exato a imagem que eu tenho dentro. Então vamos falar sobre isso hoje. É o que tocou meu coração. Bom dia, senhoras. Vão colocando bom dia. Você que está assistindo no gravado, já mete o dedo em algum lugar aí. Se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Instagram. A senhora curte, a senhora comenta, porque a senhora está viva, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Cleia. Regil. Povo de Teresópolis, dia 4, tem workshop de constelação familiar aqui, em grupo. Se você é daqui, sentiu o chamado, venha. Tem vaga para constelar e vaga para representar. Para constelar, acho que eu só tenho uma, tá? Para representar, ainda tenho algumas. Então, sentiu no coração, venha. Bom dia, Joana. Ei, Cleia, tá sumida, hein? Hoje é dia de mensagem, te quero lá, hein? Como vocês estão? Espero que ótimas. Vamos começar o nosso café de consciência. É algo que tocou meu coração desde ontem. É sobre a nossa autoimagem. Eu tenho falado muito aqui, né? Até por conta das constelações, sobre as imagens que a gente carrega dentro da gente, né? Imagens, às vezes, que nem são nossas, mas que a gente carrega e a gente acaba se esquecendo do que é meu, do que não é. Existem algumas imagens que colocaram dentro de você. Existem algumas imagens que você colocou no momento de dor. E aquilo que você estava passando, você colocou como identidade. Então, e aí talvez você tenha ficado presa numa imagem de fracasso, numa imagem de dor, e você continua replicando essa imagem o tempo todo na sua vida. Porque eu vou voltar a falar aqui, né? A imagem que você tem dentro de você, sobre você, é a imagem que você vai manifestar fora. E para você compreender qual é a imagem, né, que tá dentro, é só você prestar atenção no que tá fora. Se você não tá conseguindo, né? Quanto mais, ontem eu ouvi isso lá na igreja, quanto menos você ouve aquilo que tá dentro do teu coração, aquilo que tá dentro de você, mais o externo tem que se arrumar, se lascar para que você preste atenção. É o que eu sempre falo aqui. Quanto mais consciente você cria a sua vida, menos a vida precisa desmoronar para chamar a sua atenção. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então vamos entrando, vamos colocando bom dia, vamos mandando para mulher, para acordar essas mulheres e vamos nos sintonizar. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Ao invés de pedir para você fechar os seus olhos, eu quero que você deixe os seus olhos bem abertos. Respira fundo. Solta. Com os olhos abertos. Respira fundo. Solta. E agora eu quero que você dê uma boa olhada no ambiente onde você tá. Não interessa que Jana, tô num transporte público, tô na minha casa, tô no meu trabalho, não interessa. Dê uma boa olhada no ambiente que você tá, nesse momento. Agora, dê uma boa olhada, nem que seja uma boa olhada mental na sua casa. Perceba como tá o seu quarto, perceba como tá a sua sala, perceba como tá a cozinha,
Perceba como estão os banheiros. Você tem planta dentro de casa? Como estão as suas plantas? Como elas estão? Elas têm vida? Elas estão morrendo? Quando você está na sua casa, como que você se sente? Acolhido? Vontade de ir embora logo? Tua vontade de dormir o tempo todo? Como que é isso? Só perceba. No seu ambiente de trabalho, dá uma olhada aí. Onde você está? Como está o seu ambiente externo? Agora vamos para as situações da sua vida. Perceba como estão os seus relacionamentos. Como as pessoas te tratam. Como as pessoas te tratam. O que recorrentemente sempre acontece com você? Seja nos relacionamentos afetivos, seja nos amigos, seja os vizinhos. O que sempre está acontecendo? Respira fundo, ainda de olhos abertos. E perceba que tudo isso está respondendo. Mais uma coisa. Olha para o seu corpo. Respira fundo e olha para o seu corpo. Há quanto tempo a senhora não passa o hidratante nessas pernas? Há quanto tempo a senhora só cuida daquilo que os outros veem? Como está o seu corpo? Ele está saudável, potente? Ou ele vive mancando, literalmente? Como anda a sua imunidade? Agora respira fundo. E perceba o quanto isso que está aí fora é uma exata representação da imagem que você tem dentro de você. Se você compreender isso, pronto, essa live já fez todo o papel que ela tinha que fazer. Deus, ele é tão perfeito, ele é tão perfeito, ele é tão perfeito que ele usa de mecanismos pra gente o tempo todo tá evoluindo, tá expandindo, tá crescendo, tá indo pro mais. E uma das coisas é fazendo a gente experienciar coisas que a gente não gosta muito. Porque quando você começa a experienciar coisas que você não gosta, você pode ter clareza do que você quer e do que você prefere e do que você gosta. E aí você é convidado. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. Toda vez que a senhora experiencia algo na sua realidade que você não gosta, que você se sente mal, que você se sente com raiva, que você se sente menosprezado, que você sente qualquer coisa que você não se sinta mal. Perceba uma mão divina na sua frente, te convidando a se tornar quem você realmente é, para mudar essas imagens que você tem sobre você mesma, para que você mude essa realidade externa. Porque ninguém vai mudar a sua realidade externa. A sua realidade externa é algo perfeito para a sua realidade interna. Então, para você mudar o fora, você tem que mudar o dentro primeiro. Então, toda vez, preste atenção aqui, que a senhora experienciar algum movimento na sua vida que a senhora não gosta, visualiza uma mão na sua frente, a mão da vida, a mão de Deus te convidando, te chamando a senhora se tornar quem você realmente é.
E como que é, Jana, uma autoimagem ajustada? Uma vez eu vi esse conceito e eu achei incrível. Uma autoimagem ajustada é uma autoimagem ajustada com o que Deus falou sobre nós. Porque eu não sei se você sabe, o tempo aqui é linear. Aqui, por exemplo, ó, eu tô grávida, né? Teve o tempo ali onde eu fiz um amor. Essa criança entrou dentro de mim, começou a se formar. E não é de um dia para o outro. Tem um tempo de maturação. Essa criança aqui vai ficar uns 10 meses aqui dentro, até que ela esteja pronta para sair. O tempo aqui é linear, passado, presente e futuro. Mas Deus, que é o criador do tempo, ele está acima disso tudo. Ele está acima, inclusive, do tempo. Ele vê tudo, todas as possibilidades nesse exato momento. Você, como ser limitado que é, enquanto você está identificado com a matéria. Bom dia, senhoras. Enquanto você está identificado com a matéria. O ser limitado que você é, você só consegue ver o aqui e o agora. Passado, presente e futuro. Mas Deus está vendo muito mais. Então, ontem eu ouvi uma coisa na igreja que mexeu muito comigo. Porque quando Deus olha para você, ele não vê a circunstância que você está hoje. Ele não vê o processo que você está passando hoje. O fracasso que você está enfrentando hoje. Ele vê o propósito que você tem. E o seu propósito é cada dia mais se parecer mais semelhança dele. Então, como, Jana, que eu sei que a minha autoimagem está ajustada? Eu experiencio entusiasmo. Eu tô na vida. Eu quero crescer. Eu quero manifestar Deus e chama Deus do jeito que você quiser. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu sou. Eu começo a abrir mão daquilo que eu não sou. E eu não sou os meus traumas, eu não sou meus fracassos, eu não sou um monte de coisa. E eu começo a experienciar e me sentir e me ver como o criador da minha vida me vê. Então talvez esteja na hora de você parar de olhar para as suas circunstâncias e começar a olhar um pouco mais de cima. Por isso que eu falo que não existe cura de feminino sem você se conectar com a sua espiritualidade, com a sua fé. E quanto mais você se cura das suas pendengas aqui na Terra, quanto mais você cura o seu natural, mais o sobrenatural pode se manifestar, porque isso não será uma fuga. E aí você vai ter uma fé madura, não uma fé que te falaram, não uma fé que te ensinaram, mas uma fé que brota de dentro. Onde você vai ver Deus em tudo. Você vai ver Deus numa live, você vai ver Deus no cachorro, você vai ver Deus em todas as coisas, inclusive na sua vida e através de você. Você vai começar a passar a confiar na vida. Quantas de vocês podem falar assim, eu confio realmente na vida? Confia, senhora, que esse monte de ansiedade... Experienciando depressão, experienciando doença, experienciando a doença, que é a escassez, que a escassez é doença. Experienciando medo. A senhora realmente confia na vida? Não. O medo, a depressão, a ansiedade, a escassez, tudo isso, quando a senhora começar a tomar consciência, a senhora, quando experienciar isso, vai ver uma mão. E eu quero que você veja essa mão mesmo, agora na sua frente. Como se fosse um convite. Um convite. Você pode escolher, neste momento, como que você quer se sentir. Quanto mais afastada da sua essência, quanto mais afastada de Deus dentro de você, quanto mais afastada do que você realmente nasceu para ser, mais você vai começar a experienciar coisas que você não gosta. Sabe o que é a ansiedade, a depressão, e etc, e etc, e etc? É a sua alma gritando. Você está muito longe. Você está muito longe. Um ramo, ele não consegue sobreviver fora da árvore, senhora. Você está muito longe da fonte. Você se perdeu, volta, 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 volta. Você está perdida, volta. Só que ao invés de você ouvir, você escolhe cada dia. Quando você não toma decisões, quando você começa a postergar, quando você decide não se olhar, todos os dias você tem decisão de vida e morte. Eis que ponho na sua frente a vida e a morte. Escolha, porém,
a vida. Decisões, todos os dias. Só que talvez você esteja num transe hipnótico tão grande da sua origem familiar, de onde você cresceu, das pessoas que você convive, das coisas que você vê. Você não consegue perceber a realidade na sua frente, porque você está num transe hipnótico contando uma historinha pra você, que só te leva pra baixo, que só te afasta da essência. E que bom que a nossa vida de vez em quando dá sabe? Quem já viveu isso? Que a vida deu um 180 graus, assim. E tu fala, Deus, pelo amor de Deus. Quem já viveu? Agradeça. Porque quando tu toma essas porradas da vida assim, e os negócios acontecem, tu fala assim, é como se Deus falasse assim, acorda. Acorda, você tá muito distante de mim. Você tá muito distante, você tá identificada com um monte de coisa. Você tá identificada com o que falaram sobre você. Você tá identificada com o que disseram, com as limitações das pessoas. E você esqueceu do que ele colocou no seu coração. Você se esqueceu do que ele foi, pra que ele te criou. Você só trabalha pra fazer dinheiro. Teu trabalho não tem prazer, teu trabalho não tem gozo, teu trabalho não tem alegria. Por isso que o seu dinheiro vem com raiz de dor e por mais que você faça dinheiro, você nunca tá satisfeita. Você tá sempre com medo, você tá sempre escassa, você tá sempre com problema. Porque você ainda não compreendeu que a sua segurança não pode estar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. A sua segurança precisa estar nele, que tá dentro de você, e por isso que você é a fonte. Só que você só é a fonte quando você tá conectada com ele. Quando você tá conectada com esse eu mais superior dentro de você. Tá fazendo sentido pra alguém aqui? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Anda assim mesmo, porque vocês estão muito quietinhas. Qual decisão você tomaria se você tivesse a plena convicção que você é um ser ilimitado? Que você é um ser à imagem e semelhança de Deus e que você chegou aqui para governar sobre essa terra? Qual decisão você tomaria? Se você não tivesse medo da escassez, se você não tivesse medo de ficar sozinha, qual decisão você tomaria se você não tivesse esse monte de ferida e não ficasse reagindo a esse monte de ferida? Contando a história de que, eu sou ansiosa mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou... Não. Você não é isso daí, não. Você tá escolhendo todo dia estar aí. Mas você não é isso, não. Porque você não nasceu pra ficar nessa pindaíba, nessa merda emocional que você tá. Qual decisão? Compartilha aqui se você tem coragem de externalizar isso, de colocar isso no campo, porque quando eu intenciono algo pro campo, eu também mudo o resultado. Qual decisão? Menor que seja, porque não são as grandes decisões que mudam a vida da gente não, tá? Às vezes uma mudança de postura, uma decisão pequenininha, muda toda a sua vida. Muda toda a sua vida. Uma decisão pequenininha, aos olhos dos outros, que eu tomei, mudou toda a minha vida. Mudou toda a minha vida. Quando eu compreendi que o dinheiro não era fonte, que era eu, e que eu tinha que olhar pra mim, pra minha pendenga, e que quem tava bloqueando as coisas da minha vida era eu. Quando eu comecei a ver a minha potência, o meu potencial, parei de viver de potencial, comecei a viver minha potência. As coisas mudaram.
E é interessante que quando você se entrega, você se rende, você sai dessa coisa, você começa a viver realmente aquilo que você realmente prefere. E escolher. Porque quando eu escolho, não sejam crianças. No sentido de ser infantilizadas. Porque quando eu escolho, eu escolhi hoje uma coisa, amanhã vai acontecer. Pode ser que sim. Ok? Pode ser que sim, pode ser que você esteja preparada. Mas o escolher faz uma coisa muito mais poderosa. O escolher te abre permissão para receber aquilo que você realmente quer. Só que algumas de vocês nem escolhem. Continua escolhendo as dívidas, continua escolhendo a escassez, continua escolhendo a doença, continua escolhendo isso. Vocês nem se abrem pro desenrolar da vida, pro como chegar até você. Por isso que decisão é um poder espiritual. Não porque é como mágica, você faz assim e amanhã aparece. Não é assim, senhoras. Há uma construção, porque lembra que aqui na Terra tem tempo, passado, presente e futuro, existe um processo. O neném entrou aqui dentro de mim. Ele já tá aqui, já é uma realidade, mas eu preciso de um processo, eu preciso crescer dentro de mim. Pra nascer daqui a 10 meses. 9. É um processo. Só que quando eu me abro e não aborto o processo, eu escolho gerar, eu escolho dar vida, eu escolho isso daqui, eu começo a me abrir, a me cuidar, a preparar o terreno para receber aquilo. Só que você não escolhe porque você não sabe o como e vai continuar sem saber o como porque não escolheu. Jogar tudo pro alto e recomeçar ao zero. Quem joga tudo pro alto é criança, porque adulto sabe que vai ter que catar e que vai dar muito trabalho. Faça as coisas com ordem. Tá querendo jogar tudo pro alto porque acumulou um monte de não decisão até hoje, e ficou com uma vida insuportável. Qual a decisão pequena que vai te levar para aquilo que você realmente quer? Pequena. Passo por passo. Construindo. Construindo quem você é. Começar tudo do zero. Não existe esse negócio de começar tudo do zero. Você nem chegou aqui nessa terra zerada. Você já chegou aqui nessa terra cheia de informação, cheia de crença, cheia de consciência coletivo, cheia de processo aqui para trabalhar. Como é que você quer zerar agora na tua vida? Não tem como. E as experiências que você teve? Talvez esteja na hora de você olhar para aquilo que você viveu e que você não gosta e começar a aprender com isso. Fecharia de fato um ciclo e iniciaria o meu negócio. Que interessante. Que interessante. E por que você não dá um passo? Um passo. Há quanto tempo você quer fechar esse ciclo e há quanto tempo você quer abrir um negócio? Há quanto tempo? Tem algumas coisas que é tempo de processo. Tem outras coisas que é resistência. Que não tem necessidade nenhuma de você viver. Não tem. Tem coisas que é um processo, você vai ter que passar pelo processo. Daquele tempo de maturação. Tem coisa que não, é só resistência sua. Como é que eu sei que é uma coisa ou outra, Jana? Tem fluidez. Eu tô crescendo, as coisas estão acontecendo. Mesmo que a passos lentos aos meus olhos. Mas as coisas estão acontecendo. Todo dia há uma transformação em mim. Eu sei que eu tô ali, maturando, trabalhando, tem vida. Resistência não. Resistência tem sofrimento, sofrimento tem morte. Dor é inerente à vida. Sofrimento não, sofrimento é escolha. Eu vou cozinhando aquilo ali. E eu fico naquilo ali, porque eu não quero desagarrar das minhas histórias, eu não quero desagarrar daquilo que eu sou, daquilo que eu penso que eu sou, daqueles meus negócios. Eu não quero responsabilidade. Negócio, dinheiro, exige responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Talvez você não queira a cobrança de ser alguém bem-sucedido. A pressão de ser alguém bem-sucedida. Necessito urgente voltar a acreditar em mim. Sabe como que você vai conseguir isso?
tendo fé. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Na gravidez da Sol, eu passei por um processo muito difícil. Muito difícil. Gatilhou dentro de mim memórias muito profundas. E graças a Deus que isso aconteceu. Foi um dos piores momentos da minha vida. Um dos melhores momentos, que é gestar uma vida, que foi gestar minha filha, uma filha mulher, né? Todo esse processo, mas também foi um momento muito desafiador. Mas graças a esse momento, eu comecei a olhar, por exemplo, para essa questão ancestral. Eu comecei a estudar as constelações, eu comecei a olhar para esse movimento todo, né? Antes de gestar a Sol, eu tinha recebido já o inteira. E quando eu gestei a Sol, eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí, senhoras, eu lembro que no comecinho da gestação da Sol, eu tive a minha primeira experiência com as constelações familiares de fato, tá? A não ser, por exemplo, exercícios sistêmicos. Não, eu fui fazer uma constelação. E apareceram alguns não nascidos ali naquele processo, porque lá no começo da minha gestação da Sol, eu tinha muito medo de perder ela. E era um medo que eu não tinha uma lógica. Eu nunca abortei, nunca tive problema de saúde, não tinha uma lógica naquilo ali. E quando a coisa não tem uma lógica e tu continua com aquele padrão, com aquele negócio ali, talvez você precise olhar um pouco mais profundamente para aquilo. E aí eu lembro que eu fui fazer uma constelação e apareceram 3 excluídos no meu sistema. A gente fez todos os movimentos ali, tudo bem. E eu continuei passando pela Sol. Só que eu tinha ido tratar uma coisa. E tinha outras coisas também ali que precisavam ser tratadas. Só que sabe o que eu fiz? Eu não olhei para isso. Eu sentia medo de passar fome, que era totalmente uma memória da minha mãe, da minha avó, da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós, de sei lá quem. Aquele medo me consumia, me colocava na escassez, e quanto mais na escassez você tá, menos resultados abundantes você vai ter. E quanto menos resultados abundantes você vai ter, mais aciona o medo de sobrevivência, medo de não dar conta. Eu tinha medo de passar fome. E isso é totalmente assim, ilógico. Só que o que eu fiz? Não, vou trabalhar mais. Não, vou fazer mais coisas. Não, vou trabalhar com não sei o quê. Um padrão das minhas ancestrais também. E não pedi ajuda. Passei a minha gravidez inteira sentindo aquilo sem pedir ajuda. Ok? Eu sentia literalmente... Olha só gritando. Eu sentia literalmente como se tivesse uma sombra vindo atrás de mim. Eu nunca tive síndrome do pânico. E na gravidez da Sol eu tive. E aí foi bem interessante, porque quando a Sol nasceu, algo também nasceu dentro de mim. Ou seja, quando a gravidez se encerrou, né, acabou, outro ciclo, a Sol nasceu. Eu tive alguns problemas ginecológicos, coisas que eu não tinha há muito tempo. Ou seja, meu feminino gritando também. E aí eu já estava no meu processo de olhar para o meu feminino, de olhar para os negócios, olhar para... Presta atenção, gente, o teu corpo... As coisas, a vida, tá tudo te falando o tempo todo. Então eu posterguei as curas na minha gestação a gravidez inteira. E depois que eu ganhei a Sol, eu falei assim, por que eu não fui procurar ajuda, gente? Mas que doideira é essa? Porque a gente fica tão no transe hipnótico, com uma história na nossa cabeça de escassez, de derrota. A sensação que eu tinha era que eu tava possuída por alguém, que não era eu, aquela pessoa. E uma vez meu marido falou assim, nossa, tu fica grávida, parece que é outra pessoa aí dentro desse corpo. E aí, beleza, por que eu tô te contando isso? Porque quando eu engravidei novamente, antes de descobrir, essa sombra que eu sentia voltou. Porque aquilo que você não trabalha dentro de você e que você não resolve, vai voltar vez após vez até você decidir se curar. Mas não é uma decisão da sua cabeça, é uma decisão da sua alma. De que não, chega, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu tenho decretado isso muito tempo. Antes de ficar grávida, eu estava decretando já. E vocês que me acompanham aqui sabem. Eu decretando
Deus, seja feita a tua vontade. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo à tua vontade. E faz sessão de tarô com não sei quem. E, ó, tem neném aí perto. Não, tá repreendido. Mas que seja feita a tua vontade. Minha alma tá chamando por essa cura. E aí essa criança vem. E a sombra vem também. Só que eu já conheço. Eu não preciso deixar a vida desmoronar. Quando a sombra veio, eu tomei uma decisão. Se eu vou olhar pra isso. Custe o que custar. E um dia eu meditando, veio o direcionamento. E eu quero que vocês façam isso. Medita. Silencia a mente. Peça ajuda, fala assim, Deus me mostra o melhor caminho para olhar para isso. Se for comigo, Janaína Costa, com o que eu faço, vai ser uma honra. Se for com outra pessoa, maravilha. Só não fica na merda, só não fica na escassez, só não fica no limbo, sem nenhuma necessidade. Porque uma coisa é processo, outra coisa é resistência. Uma coisa é processo, outra totalmente é resistência. E aí a sombra veio novamente. E eu falei assim, eu vou olhar pra isso. E eu fiquei com medo. Porque eu sabia que era algo muito profundo. E aí eu fui trabalhar, e aí veio, numa meditação, o direcionamento em qual ferramenta eu tinha que trabalhar aquele processo ali, que estava acontecendo. Que eu não sabia de onde vinha, mas que estava vindo de novo. E eu não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu na gravidez da Sol com esse neném. Essa gravidez é uma oportunidade de cura para todo mundo. Gravidez é um cataclisma numa família. E aí eu fui olhar para isso. E aí nós trabalhamos tantas coisas ali. Foi tão profundo. Foi tão lindo. Eu estava tão disposta que o campo abriu de uma certa forma. E é lógico que eu trabalhei com as constelações familiares. Eu entrei sendo cliente, sendo paciente. Sendo alguém que me rendeu as constelações familiares para a cura. E por isso que eu sou tão grata por trabalhar com essa ferramenta. Porque eu experienciei na minha vida o poder de transformação dela. Terapeutas, parem de procurar ferramentas que vai fazer você fazer dinheiro porque tá na moda. Procurem ferramentas, todas elas funcionam, mas procurem ferramentas que transformaram a sua vida. Porque assim você vai ter tesão de falar da sua ferramenta para os outros, porque você vai falar assim, fala, olha pra mim, eu me transformei através disso. Algumas de vocês não vendem, vivem na escassez, porque fica fazendo curso atrás de curso, achando que mais um curso vai fazer as pessoas te notarem como terapeuta, como curadoras, ou... Não é isso. As pessoas vão olhar pra você e vão olhar a vida que você tem. E você só vai conseguir ter vida quando você se curar. Quando você se abundar da sua história, de quem você é, e trabalhar a sua autoimagem para sua autoimagem cada dia ser mais parecida com que Deus, como Deus te vê. Quanto mais você começa a se ver como Deus te vê, mais a tua autoimagem está ajustada. E isso não tem fim, porque Deus é ilimitado. Então a gente está aqui, minha filha, abrindo frequência e indo para cima o tempo inteiro. E aí eu fui trabalhar. E sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque foi muito lindo. Há meses, não tô falando de semanas, há meses, nas minhas constelações, no workshop, nos processos, tem vindo filhos não nascidos, filhos abortados. Eu tô inteirinha arrepiada. E tá bom, então vamos falar disso. Vocês estão comigo? Há meses o campo tá trazendo muitas mulheres que não conseguem prosperar, mulheres que não conseguem romper, mulheres que parece que não têm permissão para ir pro mais. E quando a gente coloca no campo, tem abortos, filhos não nascidos, crianças alienadas. Quem tava aqui no café no desafio de 21 dias, acho que foi em maio que eu fiz o desafio de 21 dias, todo dia aqui, né? É isso, Flávia, pede ajuda. Quem tava aqui no desafio de 21 dias, né?
Dentro do desafio de 21 dias, trouxe uma questão da gente fazer uma constelação em grupo. Lembra de filhos não nascidos? A gente trabalhou nos workshops e começou a aparecer isso. Eu até falei com meu marido, no último workshop, por exemplo, apareceu de novo no campo de uma outra pessoa essa questão. Só que quando começa a aparecer muito uma questão recorrente, a gente tem que olhar pra gente. Porque só aparece pra mim porque eu tenho ressonância. Senão você não faria comigo, você faria com outra pessoa. Entende? Por isso que eu tô falando, medita. Quem é a pessoa pra me ajudar? Qual é a ferramenta pra me ajudar? Você, senhora, vai vir a resposta. A ferramenta é X, a pessoa é tal. Confia no seu sentir. Confia. Começou a aparecer muito no campo. Beleza. Descobri que estava grávida. A sombra voltou. E aí, no meu próprio campo, quando eu fui passar pelo meu processo, e teve muita resistência, sim, porque era um campo de muita dor, né? Veio um processo desde a barriga da minha mãe, em contato com crianças não nascidas, que a minha mãe trouxe da minha avó, e os sistemas, eles não têm erro, não existem. Então apareceu coisas, inclusive do campo do meu pai também, de crianças não nascidas, de crianças alienadas, de crianças que não tiveram voz, de crianças interrompidas. E quando a gente tem muito isso no sistema e a nossa alma está olhando para isso, para esses excluídos, crianças que foram abortadas e nunca tiveram um lugar no sistema, e todas elas têm, seja de aborto espontâneo ou de aborto provocado, né? Todos eles pertencem. E quando alguém, preste atenção aqui, quando alguém é excluído do sistema, o próprio sistema, ele vai se rearranjar para que alguém tome aquele lugar. E talvez você esteja no campo de morte, porque você está totalmente identificada com os não nascidos nesse sistema. E eu não sei nem por que eu estou falando disso aqui. Mas eu confio na vida. Então, quando eu fiquei grávida, isso começou a gatilhar essas memórias que eu recebi lá no útero da minha mãe. Que a minha mãe não conseguiu trabalhar. Que a minha avó não conseguiu trabalhar. Porque elas não tinham a ferramenta, elas não sabiam como. E eu honro muito cada uma delas. Porque puta que o pariu. Eu sei o que eu passei na gravidez da Sol. Eu fico imaginando elas na situação que elas estavam de realmente passar fome. De realmente aquelas necessidades. De realmente ter um marido atirando atrás delas. Atirando mesmo bala. Elas foram muito fortes. Para que hoje eu tivesse a oportunidade de olhar para isso com um pouco mais de leveza. E a minha alma estava voltada a olhar para esses não nascidos. Por isso essa minha vontade de trabalhar com mulheres. Por isso essa minha missão de cura de feminino. Eu recebi essa missão lá na barriga da minha mãe. Mas essa missão estava encharcada de dor. Jana, você está falando que você viu isso semana passada. E você tem o inteiro há 1 ano. Sim, senhoras. Porque o meu objetivo aqui não é manipular você. Por isso que o inteira é um processo. É um processo. Porque é nisso que eu acredito. E é assim que é. Eu não faço nada que eu não tenha vivido na minha própria vida. Então eu tive a oportunidade de olhar para essa dor. Olhar para isso. Ficar com o que é meu. Deixar o que é delas com elas. E principalmente, olhar para esses não nascidos e curar a parte de mim que dizia: tem sido eu por vocês. Assim como vocês. Eu também me sinto castrada. Assim como vocês, eu me sinto às vezes não tendo permissão. Assim como vocês, parece que eu não posso gerar mais vida. Porque toda vez que tem uma vida dentro de mim, parece que eu vou morrer. E olha que lindo. Cada gravidez é uma oportunidade de cura.
para esse negócio. Só que não precisa mais ter outras 70 milhões de gravidez para isso. Quando você decide e escolhe olhar para aquilo que você precisa olhar e se tornar aquilo que você precisa se tornar, porque está dentro de você. Você não precisa ficar na resistência, você não precisa ficar na escassez, você não precisa ficar com nada disso. Você já pode olhar para a vida, já é permitido. Elas não puderam, elas não tinham a ferramenta, elas não tinham, mas eu posso. E você também. Você está tendo a oportunidade de ter esse tipo de informação. Que a sua mãe, sua avó, nenhuma delas tiveram. Você está tendo a oportunidade. E por que você está escolhendo a escassez? Por que você está escolhendo a morte? Por que você está escolhendo a morte em vida? A falta de brilho, a falta de gozo, a falta de tesão na vida. A falta de vida. Por quê? Eu vi numa constelação que a minha alma estava olhando para aqueles não nascidos. Só que agora, quando eu tomo consciência, eu posso escolher. Eles fazem parte. Cada um deles fazem parte. E eu continuo com a minha missão de cura do feminino, de olhar para isso tudo, de desqueimar o meu coração, de trabalhar a espiritualidade, de fazer uma doideiragem, mudar isso tudo. Mas agora, eu faço isso com muito mais consciência. Com muito mais consciência, porque agora eu faço num patamar de alegria, de consciência. E eu vou honrar cada um deles que não puderam, podendo. A eles não foi permitido viver, a mim sim. E eu vou honrar eles não com a minha morte em vida, mas com a minha própria vida. Gerando muitos filhos. Ih, já não vai ter um monte de criança aí. Deus, seja feita a tua vontade, mas nem tanto. Calma, Senhor. Mas o inteiro é um filho. Os projetos que surgem a partir do inteiro são filhos, são netos meus. E eu já falei, já é decretado e já acontece. O inteiro é um grande celeiro de outras mentorias. O inteiro é um grande celeiro, porque quando uma mulher se cura, ela vai gerar. Seja filho de carne, ou seja filho que vai melhorar o mundo de alguma forma. Tá gerando, senhora? Tem vida? Seja filhos de carne, ou seja através do seu trabalho, sua vida gera vida. Se não, aonde o fluxo foi interrompido? E a sua escolha é essa. Você vai ficar na resistência, você vai olhar. Eu sou grata, te darei vários netos. É isso, senhoras. Prosperem. Prosperem. Eu fico, nossa, o tanto de empresa que vai nascer nessa inteira. Na mensagem, através dos meus atendimentos individuais. Porque é muita criança que não pode nascer. Então agora a gente vai honrar cada uma delas. Como? Vivendo, prosperando. Compreendem? É isso que meu filho hoje, você veio para mudar minha vida para melhor. É isso. É uma oportunidade. Uma oportunidade de cura. É uma oportunidade de cura. E para que eu te contei isso tudo? Porque eu podia ficar fingindo que nada tá acontecendo e trabalhando com a força do meu próprio braço. Na resistência. E daqui a pouco as coisas iam piorar, porque vão piorar se tu não olhar para isso. Essa é a tendência. E aí você às vezes se vê numa vida que tá uma bosta em todos os níveis. Tá uma bosta. Mas por quê? Porque foram várias não decisões. Ou decisões, porque tudo é decisão. Você decidiu não olhar pra isso. Do mesmo jeito que lá na gravidez da Sol, eu decidi não resolver. Porque eu me alimentava da vítima. Eu ainda tava procurando meu pai. Eu achava que quem tinha que me salvar era meu marido. Que eu tava procurando meu pai. Vários rolês. Agora, a Paty falou uma coisa aqui. Da dor vem a cura. Entregar, confiar e acreditar. É esse processo. Ontem eu vi uma história. Quando você é picado por uma cobra, como que você trata uma picada de cobra venenosa? Pega o veneno da cobra. Aquilo que te feriu. Aí esse veneno é colocado num cavalo, que é um ser muito maior, né? Que aguenta. Aí esse veneno é colocado no cavalo.
O cavalo vai sofrer as dores, o cavalo vai ter esse problema. Isso que é o antídoto, tá? O cavalo vai sofrer as dores, vai ter o problema. Aí o corpo do cavalo vai começar a sofrer antídoto. Sofrer não. Vai começar a sofrer, criar anticorpos para atacar aquele veneno. Quando o sangue já tá pronto, quando já produziu, matou ali o veneno, se tira o sangue daquele cavalo, faz o soro e dá pra pessoa que tá sofrendo lá com a cobra. Gente, a vida é assim. Vocês querem ser canal de cura pra alguém? Esteja disposto a ser o cavalo. É. Porque hoje eu posso falar disso com propriedade pra vocês e de tantas coisas, porque em várias coisas eu decidi ser o cavalo. Tá bom, eu experiencio esse veneno aí. Vou criar anticorpos e esse anticorpo vai ajudar na cura de alguém. É sobre isso. Ou você se coloca à disposição para se tornar aquilo que você nasceu para se tornar. E as suas dores, suas feridas, suas pendengas, tudo tá contribuindo pro seu bem. Para que você se torne aquilo que você precisa se tornar. Ou você morre com veneno. Porque você não quis passar pelo processo de criar anticorpos. Faz sentido? E agora, para terminar, eu vou dar as 3 cartinhas que saíram, mas deixa eu primeiro abrir para minha mestra, Chloe. Essa chata. Vem. Fez sentido? Agora todo mundo vai sair falando que agora eu sou um cavalo. Isolamento glacial. A primeira carta que saiu. Essa carta aqui é a carta da mente, tá vendo ali? É cinza. E ela fala de uma rendição. Existe ali um bloco de gelo. E que talvez seja você, esse bloco de gelo. Você criou tanta coisa pra te proteger da dor, que você fica criando um monte de narrativa, um monte de coisa. Só que chegou o momento de colocar isso pra fora. E ele tá ali, ó, chorando. E quando eu olho pra essa carta, eu vejo isso, essa rendição. Eu não posso sozinha. E uma das coisas que aconteceram, né, quando eu ganhei a Sol, e eu falava muito isso, assim, Deus, eu desisto. Eu não quero fazer do meu jeito, não, que tá da merda. Eu não sei fazer. Eu não sei viver. Me ensina a viver. E eu comecei a me render. E eu comecei a chorar. Eu comecei a olhar e falar assim, não quero mais isso. Eu comecei a deixar que fosse limpo, porque o choro nada mais do que é isso. Limpeza. Deixar que essas estruturas, ó, rígidas, caiam por terra. E vão. Para de se isolar na sua tristeza, na sua friagem. Tava falando esses dias lá no inteiro, eu falei assim, gente, a gente trabalha muito sentir no inteiro, a percepção e etc. O que isso significa pra você? E a gente perdeu a capacidade de sentir, a gente se afastou tanto do nosso feminino que a gente perdeu a capacidade de sentir. A gente não sabe mais acessar a nossa sabedoria anterior, porque foi ensinado que isso é coisa do capeta, que isso é uma coisa esquisita, que isso é sei lá o quê, é coisa de bruxa. Eu sou bastante bruxa. Se você não gosta de bruxa, pode sair desse Instagram. Porque aqui, minha filha, o negócio é trazer essas bruxas. O que são bruxas? Mulheres conectadas com o corpo, mulheres conectadas com a sabedoria ancestral, mulheres que questionam, mulheres que escolhem. Isso é ser bruxa. Mulheres conectadas à sua intuição, à percepção, ao seu coração, ao místico, ao sobrenatural, sem deixar o natural.
Mulheres que andam sem calcinha, que dormem peladas. Mulheres que ousam ser quem são. Quem quer ser bruxa junto? Quem quer ser bruxa junto? Antigamente a gente morria na fogueira. Hoje em dia você nem morre na fogueira, mas tem medo de cancelamento do Instagram. Pelo amor de Deus. A segunda carta. Quem é mais bruxa que gente? A segunda carta veio a carta do florescimento. Carta da natureza física. Essa carta aqui fala de você ser um jardim. E é isso que a gente está falando até agora nessa live. Ela é um próprio jardim. Ela tá tão inteira dela mesma. Ela tá tão inteira dela mesma, ela tá tão plena dela mesma, que essa mulher aqui, ela é comparada a um jardim. Onde as pessoas podem ali e desfrutar. Isso daqui pra mim é a própria vida. Quando eu tô cheia de vida, eu abundo vida e as pessoas falam assim, eu quero essa vida. Eu quero esse negócio que você tem. E elas bebem dessa vida. E daqui que vem a prosperidade e a abundância. E tá tudo ligado com a ancestralidade, porque esse pai é a mãe dentro da gente. A mãe abunda e o pai prospera. Então, tá na hora de você, derrubar essas barreiras. Se render. Parar de se isolar nessas histórias que você conta sobre você o tempo todo. E começar a se interessar mais pelas histórias que ele contou a seu respeito. Como que Deus te vê? Ele te vê como uma pessoa insegura? Não, senhora. Não. Sem mais semelhança dele. Você tem o sopro dele dentro de você. Você nasceu, para florescer. E através do seu próprio florescimento, entregar beleza, alívio para outros. Seja lá com o que você faça. Porque não é o que você faz, é quem você é. E o terceira carta é a nova visão. É uma carta de arcano maior, que fala de mudanças, como que eu vou dizer? Perdoem a grávida, que às vezes as palavras somem da minha cabeça. Eu esqueci meu nome, gente. Então, relaxa. Consegui fazer essa live, pela força do nosso Deus. Nós fazemos o impossível. Gente, esse dia eu esqueci meu nome. Vocês acreditam? É os hormônios. E aí, essa carta aqui, olha como é que ela se despe dela mesma. Olha aqui embaixo como tem uma velha eu. Tá vendo? Para que uma nova eu surja. É necessário nascer de novo. Você quer um novo tempo na sua vida? É necessário nascer de novo. É necessário uma nova consciência. É necessário uma nova maneira de viver, de ver a vida, de se entregar. Essa eu do passado, cheia de memória, cheia de negócio, não tem capacidade de se tornar a pessoa que vai se transformar, que vai ter uma nova visão de vida. Uma visão mais integrada, mais inteira, mais cheia de si. Essa carta foi uma das cartas que vieram pra mim quando eu fiz o inteira. Quando eu recebi o inteira. Ela fala muito de inteireza, porque ela fala de todas as figuras geométricas aqui, cada uma representa uma coisa. O masculino, o feminino, céu e terra. Uma nova forma de olhar. Uma nova forma de viver. Uma nova forma de fazer negócio. Uma nova forma de se relacionar. Uma nova forma de criar filho. Renovem a mente. Se tornem quem vocês nasceram para ser. Todos os dias um passo. E como que se faz isso? Se rendendo. Escolhendo. E quando você experienciar algo que não é da sua vida, não é o que você quer, não é o que você prefere, você compreende que você é criador de sua realidade.
Co-criador. E aí você visualiza essa mão, porque ela está sempre aí. Sempre que você experiencia algo que você não gosta na sua realidade física, uma mão te convida, a própria mão de Deus te convida a se tornar mais quem você realmente é. Um ser ilimitado, um ser forte, um ser único. E é sobre isso. Fez sentido, senhoras? Que bom que fez sentido. Essa semana ainda eu vou trazer uma novidade para vocês. Nós vamos começar um novo desafio aqui, inspirado naquela série Nova Mulher. E a gente vai se ver em cada personagem dela. Quem tá animado? Essa semana eu vou organizar. E quem lembra do Raízes? Quem aqui tava na época do Raízes? Quem tava na época do Raízes aqui? O Raízes é um programa que eu fiz, onde a gente é um programa que era para ser feito para gravar, entrou por ele, pelo Raízes. Foi muito especial, a gente trabalhou muito as feridas emocionais, o processo ali, para trabalhar as raízes nossa mesmo. E nós vamos, de novo, a gente vai dar uma repaginada nesse Raízes, e a gente vai fazer de novo, o Raízes vai voltar para ficar disponível. Eu sinto, né, às vezes você ainda não tá preparada para uma inteira. Então, eu vou preparar um passo antes do inteira. Mas isso não significa que seja poderoso para que vocês, as inteiras, inclusive, vão ter condições especiais para fazer o novo Raízes, tá? Ok? Então, às vezes, você ainda não está preparado para inteira. Você vai entrar pelo Raízes. Já vai se preparar, já vai trabalhar as suas raízes para começar a ir, botar a mão na massa lá na inteira, para trabalhar a árvore como um todo. Ok? Então, aguardem, senhoras, porque tá vindo novidade por aí. Essa semana ainda a gente lança todo o desafio de uma nova mulher e quando você vai poder entrar no Raízes, para trabalhar suas raízes no profundo. Só que o Raízes, além de trabalhar as feridas emocionais dessa vez, ele vai trabalhar muito a espiritualidade, tá? Então, senhoras, se preparem, ok? Muito, 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 muito bom. Ó, tem 27 pessoas aqui no ao vivo, tá bom? Essa live ela vai ficar disponível se vocês baterem a meta de 30 comentários. 30 comentários aqui no Instagram. Posso contar com vocês? Pode. Se cada uma de vocês aqui botar 2 comentários marcando alguém, marcando algo, tá? Eu entrei no Raiz, foi muito potente. Imagina agora o Raiz de 2.0, minha senhora. Com essa mulher aqui integrando esses bebês tudo, que não nasceram, que agora vão nascer através da gente. É uma coisa maravilhosa, tá? Então, ó, 30 comentários para essa live ficar disponível e aí ela vai pro Instagram e pro YouTube. Assista onde você se sente mais confortável. As pessoas se sentem mais confortáveis no YouTube, eu acho que tem uma experiência de assistir depois, melhor, né? Mas aí também vou colocar aqui no Instagram. Ok, senhoras? Ok? Posso contar com vocês? Então, beleza. 30 comentários, essa live fica disponível para a posteridade, porque eu tenho certeza que essa live trouxe muita vida. Gratidão a todos presentes, gratidão, gratidão, gratidão. Amo a vida de vocês. Bora fazer uma semana extraordinária, sobrenatural, porque é assim que é. É assim que ele chamou a gente pra fazer, ok? Beijos, Deus me livre, tem que fazer minha unha. Tchau!